bem-vindos a mais um episódio do Histórias a Dois. Hoje eu tenho comigo a Sara Raposo Tobias e vamos falar da interseccionalidade das lutas e dos direitos humanos. Sara, queria-te agradecer por teres aceito o nosso convite e a pedir para te apresentares. Muito obrigada por estar aqui e por o vosso projeto, que é incrível, e eu também assisto aos episódios. Eu sou a Sara, cresci no Barreiro Baixa da Banheira, vivo há sensivelmente 9 anos em Sintra e, portanto, passei por várias áreas também. A minha licenciatura foi em Antropologia, mas depois tive várias formações e trabalhei em várias áreas. Uma delas, trabalhei em 8 anos na Amnistia Internacional, que é uma das maiores organizações não governamentais em prol dos direitos humanos e, portanto, foi daí que eu aprofundei o meu conhecimento em direitos humanos e nunca mais parei. Então, para começarmos aqui a nossa conversa, quando nós falamos de direitos humanos, muitas vezes isto é um conceito que é muito... engloba muita coisa, né? E que às vezes há aqui uma dificuldade em conceptualizar exatamente o que é que isto significa. Tu consegues definir mais ou menos o que é que isto significa para ti? Sim, olha, é curioso, porque para mim é muito fácil, portanto, demonstrar às pessoas o que são direitos humanos. Claro que eu compreendo a dificuldade e podia, por exemplo, dar-te aqui os conceitos académicos e institucionais que existem, mas os direitos humanos passam muito por a partir do momento em que tu te deitas, tu acordas, tu vives e voltas a dormir. Tudo envolve direitos humanos, desde, por exemplo, o direito à habitação, o direito à educação, o direito ao trabalho, o direito à saúde, o direito à liberdade de expressão e tantas outras coisas que no nosso dia-a-dia são essenciais e fundamentais. Por exemplo, quando as pessoas acordam e vão à casa de banho, que é das primeiras coisas que fazem, portanto, por exemplo, despejo o autocolismo. O autocolismo tem água, não é? Lavam os dentes. Quando se lava os dentes, é a água que sai da torneira. E nós às vezes nem nos apercebemos que são direitos, não é? Porquê? Porque está tão automatizado, não é? Que faz com que as pessoas não tenham consciência de que aquilo faz parte dos direitos humanos. E lá está, direitos humanos influenciam-nos a todos. E nós podemos distinguir os direitos fundamentais dos direitos humanos, porque lá está, os direitos humanos são direitos universais, que qualquer ser humano tem direito a eles. No entanto, nós vemos no mundo inteiro, não é, as violações de direitos humanos que acontecem frequentemente e constantemente. Os direitos fundamentais passam por os Estados, os governos, portanto, criarem leis que defendam, portanto, as pessoas que vivem dentro daquele território. E lá está, quando nós defendemos direitos humanos, é importante nós abrangermos, não é? Porque quando eu e tu estamos aqui as duas a falar, os nossos direitos estão defendidos no sentido de duas mulheres estarem sentadas a falar sobre direitos humanos, falar sobre estas questões ou tantas outras que nós quiséssemos. No entanto, se, por exemplo, nós tivéssemos nascido no Afeganistão e estivéssemos neste momento no Afeganistão, a nossa realidade seria totalmente diferente. E é importante compreender isso, que os direitos humanos são universais, são abrangentes para toda a humanidade. No entanto, há um caminho, há uma luta importantíssima de fazer ao longo destes anos. Destes anos, destas décadas, etc. Como tu falaste, há aqui... Ou seja, há uma multiplicidade de coisas que se configuram dentro dos direitos humanos e muitas delas acabam por se tocar, não é? Por exemplo, estavas a falar do facto de, pronto, sermos duas mulheres que se podem sentar aqui e ter esta conversa. Tivemos ambas acesso à educação e isto acaba por se misturar, não é? De maneira que não dá para separar uma coisa da outra. Ou seja, isto vem muito de um conceito de interseccionalidade, não é? Qual é a importância de ter esta visão interseccional e perceber que não dá para, né, cortar as coisas e há o direito à água, há o direito à habitação, há o direito a não sei o quê, mas que estas coisas funcionam todas juntas entre si? Exatamente, porque está tudo interligado. Imagina, a partir do momento em que uma pessoa de outro país não tem os seus direitos assegurados, os meus direitos também podem correr riscos. E nós vivemos numa altura
em que temos cada vez mais disparidades, não é? Cada vez mais o mundo está em extremos. E nós devemos de criar essas pontes. E mesmo de consciência de que uma vida humana ela deve ser valorizada sendo em Portugal ou, por exemplo, na Palestina. Essas vidas têm igualmente importância e, portanto, quando eu penso em direitos humanos, eu penso num global, na humanidade, e não penso individualmente. Claro que depois há casos específicos e há tantas violações de direitos humanos que ocorrem, e em Portugal também ocorrem bastantes. No entanto, é importante nós compreendermos que a defesa de direitos humanos é algo que deve ser constante e não são dados adquiridos. Há muita a ideia de que nós europeus, não é? Temos os direitos adquiridos e não vai acontecer nada e está tudo bem. Não é isso que estamos a testemunhar neste momento. Exatamente. No entanto, há muitas pessoas que não têm noção disso, que não têm noção do que era, por exemplo, viver em ditadura, não é? E nós fizemos agora 51 anos de democracia, da Revolução de Abril, e é importante recordar aquilo que era proibido, ter a memória viva daquilo que aconteceu. Claro que eu e tu não nascemos nessa altura, e por um lado ainda bem, não é? Sim. Nascemos em liberdade, no entanto, nós temos que frequentemente defender essa liberdade, tanto em Portugal como no resto do mundo. E é muito curioso porque as pessoas, e eu lido com muitas pessoas, e lá está, direitos humanos faz parte do meu trabalho, e as pessoas não têm muita consciência do que é que, por exemplo, se vivia antes de Abril. De como é que era a ditadura militar, não é? Eu fiz uma exposição fotográfica, foi o ano passado a convite da Dinamo, de fazer uma exposição fotográfica sobre a Revolução de Abril. E eu e a minha companheira, Ana Rita Dias, nós criámos uma exposição fotográfica que se chama É Proibido Proibir. Ou seja, eram retratos de ações e comportamentos que na altura da ditadura eram proibidas, como por exemplo o uso do isqueiro. Era preciso haver uma licença e não era transmitida essa licença. Sim. Não é? Pequenos gestos. Eu por acaso no outro dia encontrei a licença de novo. A sério? Sim. Uau! Isso, olha, é histórico mesmo. E lá está. Tantas outras coisas, não é? Por exemplo, a reunião de mais de 2 pessoas, que já era considerada uma manifestação. O andar descalço. Exatamente, estás a ver? E é importante nós percebermos que o que influencia do outro lado, o que está a acontecer do outro lado do mundo, influencia o que está a acontecer aqui e agora. E nós temos, por exemplo, os movimentos de extrema-direita que começaram noutros países, não é? Começaram noutros movimentos e chegaram aqui. Portanto, é importante. É um pouco a consequência do mundo globalizado, não é? Exatamente. E com a disseminação e a rapidez com que os movimentos se constroem, até porque esses movimentos têm laços fortíssimos uns com os outros, às vezes, ou seja, mais fortes do que os da movimentação social e da luta pelos direitos humanos. Há uma ligação forte entre essas pessoas e esses movimentos, e acabam, né, por eventualmente Portugal durante muito tempo, teoricamente, academicamente, era considerado quase um refúgio. Estávamos aqui, não vamos eleger porque nossa ditadura acabou há pouco tempo e não vamos ter a extrema-direita no Parlamento, e acabamos por ver que realmente isso não aconteceu. E como é irónico, não é? E é uma mensagem tão grande, dos 50 anos de Abril elegemos 50 deputados. E isso é algo que nos traz uma mensagem de alerta. Quem não quer ver isso está de certa forma cego, não é? Por toda a conjuntura que nós estamos a viver. Claro que nós temos muitos problemas sociais em Portugal e tem que se debruçar sobre isso. Não é olhar para o lado e como se não existisse. Claro que sim, temos que debruçar, mas lá está, esses problemas, a extrema-direita vai buscar uma narrativa
para manipular, não é? Sim, E coopta. Exatamente, exatamente. E por isso é muito importante nós compreendermos a transversalidade dos direitos humanos. Há um documentário que é antigo, mas é extraordinário, o Human, que mostra como essa questão da humanidade e estarmos em contato com o planeta Terra, porque todos vivemos num único planeta, não é? Em como essa forma de estarmos na nossa relação para connosco próprios e com o outro, que é tão importante para os direitos humanos e para cada um de nós. Aqui também pegando um pouco no que estavas a dizer, ou seja, das pessoas terem que estar conscientes, né, daquilo que são os direitos humanos, que é que neles se configura. É necessário falar da educação para os direitos humanos e da importância que ela tem. Claro que sim. No meu entender, a educação é fundamental, é uma ferramenta essencial se nós queremos defender os direitos humanos e se queremos os aplicar. A educação para direitos humanos complementa o que nós entendemos como educação. A educação está contemplada na Declaração Universal dos Direitos Humanos, e ainda bem que está, e foi feita em 1948 e é bastante atual. No entanto, no meu entender, acho que devíamos de adaptar aos tempos atuais, não é? Porque já neste momento já temos muitas problemáticas, como por exemplo o uso da tecnologia, internet, redes sociais e tudo mais. Que não era uma questão nessa altura. Exatamente. Portanto, à medida que nós vamos evoluindo, ou não, ao longo do tempo, nós também devemos de adaptar a conceptualização de direitos humanos. E a educação para direitos humanos é essencial para o respeito contigo, com a sociedade, com o todo e com o planeta Terra, com os animais, com tudo o que habita ao nosso redor e que é essencial e fundamental defendermos. Quando, por exemplo, é aplicada uma educação para direitos humanos, quer, por exemplo, nas escolas, quer, por exemplo, em contexto familiar, em contexto de amigos, consegue-se verificar que há um maior respeito e uma maior gestão de conflitos. E a educação para direitos humanos, para além de tudo o que agora também se aplica, e ainda bem que estamos, apesar de que agora começa a haver um retrocesso do questionamento da educação sexual, educação para a cidadania e tudo mais. No entanto, eu acho que é cada vez mais importante nós também metermos e inserirmos, portanto, as questões que a neurociência está cada vez mais a estudar e a investigar. Porquê? Porque o ser humano tem emoções, tem sentimentos. O nosso cérebro, não é, funciona de determinada forma e consoante o percurso da nossa vida, assim nós, por exemplo, temos traumas, temos angústias, temos tantas outras coisas. E a inteligência emocional dentro da educação para direitos humanos é fundamental. Para quê? Para também criarmos uma empatia para com o outro, daquilo que ele viveu. Por exemplo, se tu tivesses vivido numa situação de guerra, não é? Numa situação em que passaste, por exemplo, os primeiros 15 anos da tua vida num contexto tão difícil como uma guerra, um conflito armado, a tua postura e o teu comportamento seria totalmente diferente do que agora tens, não é? É um conceito que se debate muito, né, quando falamos destes tópicos, nesta a ideia de empatia, de empatizar com o outro, de ver o outro como igual a nós, em alguma medida. Mas às vezes discute isso de maneira quase, não sei, secundária, não o foco da questão propriamente dita. Sim, e é um grave problema que nós temos. Porquê? Porque a empatia, se nós fomentarmos a empatia entre os seres humanos, nós conseguimos ter tantas outras benefícios e outras coisas que são muito importantes para a nossa relação entre a humanidade. A empatia, o que é que pressupõe? Pressupõe que ao ver-te em determinada situação, eu empatizo e meto-me no teu lugar para compreender a tua situação. Quando as pessoas estão tão focadas no seu mundo e na sua bolha, em que não conseguem sair dessa bolha
arrebentar a bolha, não é? Sair dela e empatizar com a situação do outro, então o que é que nós vamos criar? Muros. Nós vamos criar distanciamentos. Sim. E É uma cultura que já é hiper individualista, não é? Exatamente, isso é fundamental. A fomentação da empatia, da questão por exemplo, a maior parte das pessoas não consegue diferenciar entre sentimentos e emoções. E é algo que acaba por ter que ser básico para a nossa compreensão da relação humana. E quando nós conseguimos compreender que a empatia, se nós estimularmos a empatia, nós conseguimos compreender o outro e conseguimos, de certa forma, ser ali uma ponte de ajuda e de defesa também, não é? Nós conseguimos defender direitos humanos muito mais. Por isso é que, para mim, no sentido em que a empatia é essencial e fundamental para a defesa de direitos humanos. É uma das ferramentas, portanto, desse tipo de educação e desse tipo de seguimento que a humanidade deve Como é que tu achas que estar. se pode fomentar a empatia nas pessoas? Olha, passa muito por, primeiro, conhecermos a história, não é? Muitas das vezes as pessoas não têm conhecimento sobre o que se passou, sobre o que aconteceu. Desde, por exemplo, a ditadura, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Por exemplo, eu fiz uma viagem ao Sudeste Asiático, em que fui ao Camboja. E o Camboja, não sei se sabes, mas teve um ditador, o Pol Pot, em que em 4 anos ele matou mais de 1 milhão de pessoas e perseguiu, infelizmente, muitas pessoas, portanto, muitos cidadãos e cidadãs daquele país. Quando nós estamos em confronto com aquela realidade, eu, por exemplo, já estive nos campos de concentração em Auschwitz e Birkenau, é um confronto com a realidade em que se quem lá estiver não sentir empatia, então tem problemas. Tem problemas porque é algo, e eu estou a dar exemplos extremistas, não é? Sim. No entanto, nós temos no nosso dia a dia. Por exemplo, se alguém cai ao meu lado e se eu passar e não a ajudar, então eu tenho que fomentar a minha empatia, não é? Sim. Como, por exemplo, se eu tiver uma pessoa à minha frente com X dificuldades, a minha empatia faz com que eu tente ouvi-la, escutá-la e tentar ajudar de determinada forma. Claro que a empatia é um pau de dois bicos, porque ao mesmo tempo, se a empatia for... como é que eu vou explicar isto? Se a empatia for demasiada, nós podemos também nos autodestruir. Sim. E isso aconteceu um bocadinho comigo em determinadas circunstâncias, porque eu acabava por me envolver tanto em determinadas causas, em determinadas problemáticas, que parecia que eu tinha um mundo às minhas costas, Sim. não é? Há uma sensação de responsabilidade. Exatamente, por algo que nós não conseguimos controlar. Exatamente. E lá está, quando nós trabalhamos em direitos humanos, é importante fazer esse trabalho interno, que é eu não consigo resolver tudo, de todo. Posso ajudar. Posso ajudar e posso contribuir, exatamente. É como, por exemplo, eu não exijo que tu tenhas o conhecimento que eu tenho sobre direitos humanos, porque, lá está, academicamente e em termos profissionais, eu trabalho há mais de 10 anos nessa área e os meus estudos e conhecimentos acabam por ser bastante abrangentes e bastante profundos. No entanto, todas as pessoas deviam de ter as bases relativamente a direitos humanos para terem a capacidade de os defender. Conhecimento é poder. Exato. Quanto mais nós tivermos conhecimento, mais ferramentas temos para poder defender os nossos direitos e os direitos de todas as outras pessoas. Dentro disto, e mesmo falando da questão da responsabilidade e tudo mais, acho que é muito relevante aquilo que é o conceito de comunidade, não é? Para a pessoa também não se sentir tão sobrecarregada. Quando nós temos comunidades que promovem os direitos humanos, a empatia, é mais fácil a comunicação, ou seja, também haver uma educação quase mútua porque se calhar, sei lá, eu sou mais ligada à causa LGBT, tenho uma amiga minha que é mais ligada à causa ambiental, ou seja, há aqui uma troca mútua, como estavas a dizer, né? Não vamos ter todos o mesmo nível de conhecimento sobre determinadas coisas. Esta troca que se faz dentro de uma comunidade em que cada um está a contribuir, e quando olhamos para o lado e vemos que
outras pessoas estão a contribuir também e que têm esse interesse, têm essa motivação, há menos essa sobrecarga, mas também menos um isolamento, que às vezes também as pessoas acabam por sentir que estão a fazer uma luta sozinhas, ou que as pessoas à volta dela não se interessam minimamente por aquilo, e consegue ser um bocadinho exasperante, não é? Totalmente. E é curioso estares a referir isso, porque até nós, antes de termos esta conversa, eu sempre tive alguma pressão tanto académica como em termos profissionais, de me especializar em X área. No entanto, para mim, nunca fez muito sentido especializar-me só numa área sobre direitos humanos. Porquê? Porque, para mim, direitos humanos eu vejo em todo o lado, não é? As minhas lupas, não é? Ou a minha visão, a minha perspectiva, o meu olhar, é abrangente relativamente a direitos humanos. E a comunidade é essencial e fundamental para a defesa de direitos humanos. Quando nós temos uma educação para direitos humanos, faz com que as pessoas estejam mais predispostas a estarem envolvidas na comunidade e para a comunidade. E é curioso porque eu vivo na linha de Sintra há sensivelmente 9 anos só desde o ano passado é que comecei-me a envolver em determinados movimentos. E é tão lindo e é tão gratificante ver como os movimentos sociais estão a ganhar cada vez mais força e mais peso nas nossas lutas, porque também estamos a ver que os direitos estão a ser violados e estão a ser postos em causa. E lá está, a comunidade é essencial e fundamental de tomar uma ação, quer individual, quer grupal, no sentido de eu posso, pode não me estar a ser violado agora o meu direito diretamente, mas indiretamente está e outras pessoas estão. Por isso, essa empatização para com a causa é essencial e muito, muito, muito importante. Quando, por exemplo, Carolina, temos aqui no chão um grão de areia, tu não te apercebes. Porquê? Porque é ínfimo. É mínimo e nós não nos apercebemos e pisamos sobre ele e etc, etc. Mas se nós tivermos milhões e bilhões de grãos de areia, constitui um deserto. A força da humanidade, a força da comunidade funciona assim. Uma pessoa é muito difícil de conseguir fazer a mudança, sim. Exatamente, mas se tivermos milhares e milhões de pessoas, nós conseguimos fazer essa mudança. Por isso é que a educação para direitos humanos e a integração em movimentos sociais e movimentos de defesa de direitos humanos é muito importante. Eu vim de um contexto que era muito em termos de associativismo. Barreiro, Baixa da Banheira, eu estava habituada a que, por exemplo, o 25 de Abril fosse celebrado e comemorado, em que fossem recordadas lutas. Nós, por exemplo, tínhamos pessoas que iam falar à escola sobre o que tinham vivido na ditadura. Sim, mas não é uma realidade generalizada por todo o país. Exato. Eu também tive essa experiência em Matosinhos, mas eu sinto que quando falo com outros amigos meus que até se interessam pelo tema, por quer que seja, mas que não tiveram essa experiência a nível da escola. Mas, por exemplo, eu lembro-me na primária, no básico, no secundário, havia celebrações de 25 de Abril, havia palestras, havia... ou seja, mesmo o 1º de Maio, outro tipo de coisas que eu sinto que outras pessoas tipo, não tiveram de toda essa experiência, não sei, pela localidade em que se encontram. Exato. Sim, sim. Mas há essas realidades mesmo muito diferentes num país como o nosso, que é relativamente pequeno, não é? Exatamente. E olha, eu só tive noção de que a minha realidade era muito diferente do resto do país quando fui para a faculdade, em que tive contato com colegas norte a sul do país, não é? De várias terras e vários locais, em que eu pensei, uou, como assim vocês tipo não tiveram portanto esse lado associativista, esse lado de lutas de classes, de igualdade, não é? E foi para mim um choque na altura, isso deu-me ainda mais forças para eu pensar, ok, faz sentido eu estar em determinados movimentos, em determinadas causas e defender os direitos humanos, não é?
Já acabamos por falar um pouco aqui disto, mas lá está. Como estavas a dizer, o associativismo e o ativismo ganham força às vezes nestes momentos em que sentimos que os nossos direitos estão mais sob ataque ou estão mais fragilizados, podem ser postos em causa passados muito tempo. Acho que há pessoas que finalmente estão a perceber que realmente as coisas que nós tínhamos como garantidas não são tão garantidas assim. E a importância que estes movimentos têm e que o ganhar força nestes momentos, pronto, é sintomático, era bom que eles tivessem força sempre, mas a importância que isto tem para os direitos humanos, saber que há forças que contra a maré estão aqui. Exatamente. E falamos muito sobre extrema-direita, no entanto, é importante referir o que, portanto, movimentos que estão a ter muita força pelo mundo inteiro, que defendem direitos humanos, estão presentes, estão fortes. No entanto, e estamos a ver agora, por exemplo, na Europa, casos como na Alemanha e na França e outros países, em que, por exemplo, manifestações pacíficas são reprimidas brutalmente. Em prol da Palestina são reprimidas e são silenciadas, não é? Quando são manifestações de paz e a pedir justiça. E quando nós temos esses movimentos, nós não nos sentimos tão sozinhos, pelo menos não me sinto tão sozinha. Porquê? Porque há uma interligação entre nós em que nós temos que agir. E eu digo muito isto, que é, neste momento, nós temos que tomar posições, temos de tomar lados. Se nós ficamos em silêncio, nós estamos a compactuar com algo que nós não acreditamos ou que não concordamos. Mas o silêncio significa que estamos a compactuar com X. Não podemos ficar em silêncio. É um momento de agir, de tomarmos um comportamento e de defendermos tanto os nossos direitos como os direitos de todos, como por exemplo as alterações climáticas. E lá está, esta abrangência de direitos humanos também temos que falar sobre como estamos a cuidar do nosso planeta. E há 3 vertentes quando nós falamos sobre ativismo e os movimentos sociais, que é, nós temos a questão individual, que é o que tu fazes no teu dia-a-dia e as tuas ações, em que tu escolhes aquilo que queres comprar, aquilo que marca é que tu queres dar, apoiar. Exatamente, apoiar e mesmo os movimentos da Palestina fazem essa distinção. Exatamente. O boicote, por exemplo, ao McDonald's, ao Starbucks, entre outros. Exatamente. Que lá está, é apelar a que e viu que, porque há muita ideia das pessoas que isso não tem resultado massivo. Exato. Ou seja, há muito esta ideia de porque é que eu não vou comprar X marcas, são todas marcas, são todas, fazem todas parte de uma sociedade capitalista que tem em vista a maximização do lucro, e eu entendo em parte a crítica. Porém, por exemplo, viu-se no McDonald's, no Starbucks, que isso teve impacto nessas empresas. Claro, não suficiente, porque são, multimilionárias. Mas porquê é que elas são multimilionárias? Exato. Porque as comunidades, as pessoas, deram-lhes esse poder, não é? Tens o caso, por exemplo, na Bolívia, em que o McDonald's abriu e acabou por fechar. Sim. Porquê? Porque não houve adesão das pessoas relativamente ao consumo daquela indústria de comida. Tens, por exemplo, a indústria da roupa. É das mais tóxicas que nós temos, não é? Só que há um contrassenso, que é ok, nós agora temos marcas que as pessoas conseguem comprar roupa muito mais acessível. Sim. E felizmente cada vez mais pessoas têm acesso a coisas que antes não tinham. E isso... Mas essas contradições fazem parte, né, deste sistema, né? Exatamente. No entanto, em termos ecológicos, não é? Nós estamos a viver uma das maiores crises globais e a indústria da roupa é um desses pontos. E lá está, a questão individual, depois temos a posição dos Estados, não é? Dos governos, que políticas, que decisões é que eles tomam,
E também a terceira responsabilidade relativamente a direitos humanos e ambientais tem a ver com as empresas. E é isso que nós estamos a falar, que há pouca jurisdição sobre as multinacionais e nós temos que exigir, em termos internacionais e em termos locais, que haja cada vez mais leis que protejam tanto o planeta como a humanidade sobre violações de direitos humanos. Nós temos grandes indústrias, não é? Tanto do petróleo, da indústria farmacêutica, da indústria da roupa, etc, etc. Exato, do armamento, então. Em que, por exemplo, eu acho que foi em 2014 que pela primeira vez existiu um tratado sobre o comércio de armas. E isto é completamente surreal, em que países como Israel, como Inglaterra, como Estados Unidos e tudo mais, não assinaram esse tratado. Portanto, cada vez mais nós temos, enquanto pessoas individuais, temos que exigir tanto aos governos, aos Estados, como também às grandes empresas que respeitem os direitos humanos. E isso é uma luta que vamos ter durante muitas décadas. Vamos ver. Que, como eu já falei um bocadinho, existem estas contradições entre o sistema capitalista que nós vivemos e vivermos em plenitude dos nossos direitos humanos, não é? E para ser assim um bocadinho mais específica, quando nós falamos de direitos humanos, e aqui no contexto, muitas vezes num contexto colonialista, num contexto imperialista, os direitos no sul global, aquilo que falávamos há bocado de uma vida aqui no Ocidente devia valer tanto como as vidas do sul global, mas o que nós vemos é que essa visão, essa consagração está longe de ser feita. Completamente. E tens casos muito claros disso, que é, por exemplo, como o Tribunal Internacional Europeu, não é? E as sanções internacionais lidam com, por exemplo, Israel, não é? E lidam com outros países do sul global, não é? Com o Irã. Exatamente. Com Cuba. Exatamente. E é importante nós percebermos o contexto histórico, ok? Que é, nós temos séculos de história dessa distinção, em que a ideia europeia, não é? Era que nós europeus éramos superiores aos outros. Em que é completamente errada, não é? Discriminatória. E é uma construção que nós devemos fazer. Quando morre uma criança na Palestina, essa criança, essa morte, tem a mesma importância de uma criança que morreu, por exemplo, no Brasil, em Portugal, na Alemanha, e tantos outros sítios. Uma vida humana é uma vida humana. Nenhum ser humano deve ser ilegal e nós temos tantos conflitos armados. Nós agora estamos a focar um bocadinho mais na Palestina. Sim. E é uma causa que me diz muito, mas nós temos, por exemplo, em Myanmar, temos no Iêmen, temos no Sudão, muitos conflitos que estão a acontecer neste momento e que não se fala. E há uma coisa importante que temos que falar quando falamos sobre direitos humanos agora na nossa atualidade, que é o poder da tecnologia e da internet e das redes sociais. Quando nós damos o poder a determinadas redes, elas podem usar os nossos dados para como e bem quiserem. E é uma indústria que está cada vez a crescer mais. E em Myanmar existiu um acontecimento que para mim foi super, de certa forma, chocante, que é, portanto, a maior parte da população em Myanmar não tinha acesso à internet. Não sei se sabem, mas o contexto de Myanmar nos últimos anos teve vários conflitos internos e um deles foi a perseguição aos Rohingya, que é uma minoria étnica. E o que aconteceu? Quando há uns anos o Facebook fez um acordo com as operadoras de telefone, não é? Telemóveis, inseriu no pacote em que o Facebook seria gratuito e ilimitado. O
que aconteceu? As fake news, não é? As contra-informações cresceram completamente em Myanmar. O que é que fez? Fez com que a população tivesse acesso a conteúdos que estavam errados, que eram falsos, o que fomentava o discurso de ódio, a perseguição àquela minoria. E isso está a acontecer um bocadinho pelo mundo inteiro. Ou seja, fontes de informação que não são, portanto, não são fiscalizadas, não são, portanto, verificadas, etc., etc., que faz com que as pessoas, ao verem aquilo, assumam que é verdade, quando não é. Eu acho que um dos grandes combates que nós temos que fazer para defender direitos humanos passa por aí, passa por cada vez mais nós investigarmos, denunciarmos e agirmos, mas de acordo com o que está realmente a acontecer. Porque eu posso ter a minha verdade, tu podes ter a tua verdade. No entanto, há uma verdade, há uma verdade e uma realidade, não é? No contexto em que nós estamos a viver e no planeta em que nós estamos a viver. Também já falamos um pouco disto, mas qual é a importância que, por exemplo, ONGs, os movimentos sociais, etc., têm na promoção dos direitos humanos? Olha, muita. Porque é como se fossem... É como se... como é que eu vou... É como se fossem os pilares da defesa de direitos humanos. Nós temos cada vez mais associações, ONGs, em que estão na luta e estão nas causas e fazem essa educação para direitos humanos e essa ponte entre o querer e o ativismo e o aplicar. As ONGs, como por exemplo a Amnistia Internacional, a Greenpeace, entre tantas outras que fazem um trabalho incrível, elas só têm força porque as pessoas dão-lhe essa força. Lá está, é os grãos de areia. Se nós nos juntarmos e unirmos e se tivermos uma narrativa de construção e não destruição, que infelizmente agora essa narrativa está mais ativa. No entanto, nós temos muitas narrativas de construção, muitas narrativas de interligação com as causas que, mesmo que sejam do outro lado do mundo, são causas igualmente importantes e muito necessárias de nós falarmos. E quando nós temos esse tipo de ONGs, esse tipo de interligações e redes, tanto nacionais como internacionais, é essencial e fundamental nós juntarmos a algo. E eu faço sempre o convite às pessoas que é, junta-te a uma causa. Ok, tu interessas-te por exemplo, ajudar os sem-abrigo, achas que é uma problemática, então ajuda, contribuis, junta-te a uma associação. Se achas que, por exemplo, os direitos humanos são importantes para ti, então junta-te a uma organização que o faz, como por exemplo a Amnistia e outras que fazem esse trabalho incrível, como por exemplo a Dínamo, não é? A Dínamo é uma associação que faz um trabalho extraordinário e eu fico encantada com o trabalho e com a união que existe, tanto dos voluntários como das pessoas que trabalham e afincadamente, diariamente. E lá está, nós temos a perspectiva em termos de associativismo, micro e macro. Nós podemos fazer tanto no poder local, não é? Na nossa comunidade e no meio que estamos à nossa volta, como também podemos fazer ações que sejam no global. E até se pode fazer um ativismo de sofá. Que é estar, e isto acontece muito, cada vez mais, que é as pessoas estão no seu sofá, confortavelmente, a ver um noticiário a cair bombas, conflitos armados, pessoas a morrer, mas elas estão ali sentadinhas a ver e estão no telemóvel, aparece uma petição, assina uma petição. Isso para mim é ativismo de sofá, que já é um início. Não significa que a pessoa não possa fazer mais, mas é um início de algo. E é importante, é mesmo muito importante, Carolina, as pessoas tomarem ações, tomarem comportamentos para estar envolvidas na comunidade. A comunidade tem um poder incrível. Quem é que elege o nosso governo? Não é? É o povo.
são as pessoas. E quanto mais elas estiverem instruídas haja uma educação de que se elegeres X, X partido, vais ter X consequências, quer positivas ou negativas, não é? Porque as consequências podem ser de ambas, e isso vai fazer com que as pessoas tenham uma maior consciência da defesa de direitos humanos. E o que é que tu achas? Estávamos aqui a falar, pronto, do ativismo de sofá e tudo mais. O que é que tu achas que as pessoas podem fazer a nível individual, né? Porque já falamos aqui muito da comunidade e da sua importância, obviamente, mas agora neste só eu. Olha, pequenos gestos fazem grandes diferenças. E as pessoas podem fazer pequenas coisas, como por exemplo, não consumirem determinadas coisas em excesso, por exemplo, a água, não é? Quando estamos a tomar um banho, em que em vez de demorarmos 10, 15 minutos, demorarmos meia hora, 40 minutos, os litros e litros de água que estamos a desperdiçar é algo que nos vai influenciar a longo prazo. De, por exemplo, criarmos uma empatia para com o outro. Pequenos gestos são fundamentais que as pessoas podem fazer no seu dia-a-dia. No entanto, também podem fazer como lá está, falámos, em termos globais, em termos de associações, em termos de envolvimento, porque é muito curioso, porque quanto mais nós nos conhecemos, mais nós também conhecemos o outro. E eu já conheci muitas pessoas do associativismo e do ativismo, em que é tão incrível como depois acaba por ser uma bolha, porque acabamos por nos conhecer todos uns aos outros, ou conhecemos o X, que tudo mais, e há uma interligação, há um sentido de pertença e identidade. Claro que nós não temos... não se exige a ninguém que tome determinados comportamentos de ativismo e voluntariado, que, por exemplo, há muita ideia de eu tenho que ir fazer voluntariado para a África. Não, tu não tens que ir, mas podes apoiar quem vai. Tu podes apoiar associações e organizações e movimentos que estejam tanto em África como na Ásia, como na América, etc, etc. E em Portugal, não é? Portanto, acho que essencialmente as pessoas devem começar de uma forma micro, no seu dia-a-dia, não é? Por exemplo, a vizinha velhota que precisa de ajuda. Eu agora tenho uma vizinha que ela está com dificuldade em termos de saúde, e eu ajudo-a com pequenos gestos, como por exemplo estender-lhe a roupa. São pequenos gestos que nós podemos fazer no nosso dia-a-dia que pode diretamente influenciar a defesa de direitos humanos. E o que é que te motivou a estudar e a trabalhar este tema? Olha, eu sempre... Então, como eu já tinha referido, eu cresci num contexto em que eu considero-me privilegiada. Poucas pessoas têm esse contexto, existem muitas condições, não é? E eu nasci numa família que me deu sempre uma estrutura e ideais de defesa de direitos humanos e de respeito para com o outro. Isso sempre foi muito presente na minha família. Através dos meus pais e dos meus irmãos, mas o contexto que eu tive em termos sociais na Baixa de Banheira, Barreiro, portanto, todo esse contexto, eu lidei com muitas culturas diferentes, o que me despertava muito interesse, e também muitos contextos sociais diferentes dos meus. Portanto, eu conseguia perceber que eu chegava à casa e tinha comida, não é? Não me faltava comida. Mas outros amigos e colegas não o tinham. Esse choque começou logo desde a primária, que foi: eu tenho este privilégio, mas o outro não tem. Porquê é que o outro não tem? O que é que eu posso fazer para que possa atenuar, não é? Ou ajudar a melhorar a qualidade de vida dessa pessoa? E ao longo, depois do meu percurso escolar, essa patente foi se tornando cada vez mais real,
E quando eu fui para a faculdade, eu inicialmente queria Psicologia, mas a minha mãe é psicóloga. E a minha mãe sentou-se comigo e disse-me assim: filha, tu tens a certeza que queres Psicologia? E eu abri os meus horizontes e percebi que a Antropologia faria mais sentido, porque não é Sociologia, que é algo muito macro, Sim. no entanto é um macro-micro. E a partir daí eu fui para a Antropologia, em que a maior parte das pessoas também não sabem muito bem o que é, mas basicamente é o estudo do ser humano e das suas culturas, e aí eu ainda tive mais presente a defesa de direitos humanos. Depois de sair da licenciatura, portanto, comecei a trabalhar na Amnistia Internacional, e aí foi uma interligação entre direitos humanos reais, porque eu até então sabia o que era direitos humanos, não é? Como é óbvio, e as lutas. Por exemplo, eu não me lembro da primeira manifestação que fui. Eu lembro-me que no básico e no secundário nós tínhamos manifestações de estudantes, e lá íamos nós todos, que de certa forma inicialmente com 13, 14 anos aquilo era um bocadinho tipo festa, mas nós sabíamos para que estávamos ali a lutar. Esse ativismo esteve sempre presente. Eu era aquela chata que a malta até às vezes dizia que eu era a consciência do grupo, porque eu dizia: olha, mas assim estás a respeitar o outro, vamos fazer assim, não deites, não deites lixo para o chão, etc, etc. Então eu acho que de certa forma sempre esteve aqui presente na minha vida e nas minhas lutas, e mesmo em contexto familiar e social esteve muito presente, e hoje posso dizer que trabalho e estudo sobre direitos humanos, mas realmente para mim sempre esteve presente em toda a minha vida. E é curioso porque uma das coisas que eu sentia muita diferença em termos académicos tinha a ver com a questão de a forma como nós falamos sobre direitos humanos não está de forma clara e acessível a todas as pessoas. Sim. E a academia faz muito isso. A academia tem estudos incríveis e tudo mais. Mas não é uma comunicação acessível à maioria das pessoas. Exatamente. E isso sempre me fez muita confusão. Porquê? Porque a partir do momento em que nós estudamos sobre direitos humanos, sobre a humanidade, sobre o nosso funcionamento, não é? Quer físico, quer em termos neurológicos e tudo mais, nós devemos de transmitir esse conhecimento à sociedade. E essa é uma das minhas lutas também, é que direitos humanos seja acessível a toda a gente. Exatamente. E agora, em jeito de conclusão, o que é que tu achas que é o futuro dos direitos humanos, dada a conjuntura atual? Olha, há quem diga que eu sou pessimista, e há quem diga que não sou. Eu acredito que não sou. Sou bastante realista relativamente a isso. A humanidade portanto, a história da humanidade é feita de ciclos. E nós temos muitos ciclos que nós, se analisarmos ao longo da história, eles existem em que existiu uma maior defesa ou não relativamente a direitos humanos. E nós hoje estamos a viver um momento muito crítico. Muito crítico. De retrocesso. Exatamente. Em que supostamente tínhamos já conquistado determinados direitos e determinados valores e implementado, em que tal agora está em risco, e algumas já estão a ser mesmo aplicadas. Já não é risco, é mesmo violação de direitos humanos. É algo que me preocupa bastante. No entanto, existe cada vez mais movimentos de contranarrativa a estes extremismos, não é? De violações de direitos humanos, e há muitos bons exemplos, e um dos exemplos que eu te vou dar tem a ver não só com os movimentos que estão na rua em manifestações pacíficas e que existe um protesto, não é? Uma contranarrativa relativamente a estes extremismos, mas também temos, por exemplo, em termos institucionais, casos positivos. Eu, por exemplo, agora estou a fazer, faço parte de um projeto
portanto, de consultoria relativamente à Cidade dos Direitos Humanos, que é uma rede internacional em que a determinada cidade compromete-se a defender direitos humanos, e isso passa por a estrutura do município, sobre várias áreas que abrangem, portanto, os cidadãos que vivem naquele território. Neste momento eu estou a fazer uma investigação em parceria com o NECIS, que é uma associação de investigação que faz um trabalho incrível em Portugal, de investigação interligado com direitos humanos, em que, portanto, estou a fazer um trabalho de consultoria com dois investigadores também absolutamente incríveis na área de direitos humanos, que é a Cláudia Pedra e o Miguel Neves, que são tanto muitíssimo reconhecidos na área de defesa de direitos humanos e de investigação também, em que, portanto, nós estamos a fazer uma consultoria para uma cidade, para um município, para que este se torne a primeira cidade dos direitos humanos em Portugal. Ou seja, nós estamos a verificar que existem mudanças, apesar de todas estas dificuldades, não é, que nós estamos a viver, há cada vez mais movimentos e mais ações de defesa de direitos humanos. Tens aqui, por exemplo, na linha de Sintra. Na linha de Sintra, nos últimos 2 anos, têm surgido muitos movimentos, grupos informais, associações culturais de direitos humanos, de educação para direitos humanos, que fazem um trabalho excelente e incrível. Portanto, apesar de existir essa narrativa, nós temos sempre esperança. Sempre, sempre, sempre. Nós devemos sempre de acreditar na defesa e na luta de direitos humanos. Pronto, e chegamos ao fim de mais um episódio. Queria-te agradecer novamente, Sara, por teres estado aqui connosco, e queria agradecer à Rádio Sintoniza-te por nos ceder o espaço.